Segurança pública e economia. Saiba que propostas nessas áreas podem entrar na pauta do plenário nos próximos dias. E o Observatório Legislativo para acompanhar ações durante a intervenção federal no Rio de Janeiro começa a funcionar no dia 1º de março. E esta edição destaca também: projeto de lei em análise na Câmara prevê a criação de uma lista nacional com nomes de condenados por estupro. O banco de dados seria usado para prevenir novos crimes. E nos 20 anos da TV Câmara, as produções culturais trazem arte e entretenimento de qualidade para a programação. Boa noite, em Brasília, 8 horas. O Jornal da Câmara começa agora. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, afirmou hoje que vai criar na próxima semana a comissão responsável por tratar da privatização da Eletrobras. Numa entrevista nesta quinta-feira, Rodrigo Maia falou ainda sobre a pauta econômica do governo e do Congresso, a autonomia do Banco Central e uma possível regulação do auxílio moradia, que tem causado polêmica na área do judiciário. Veja trechos da entrevista. A gente deve criar na próxima semana a comissão da privatização da Eletrobras. Eu conversei com o relator e com o presidente da comissão ontem. A nossa expectativa é que no máximo até 15 de abril a comissão tenha votado e que nas 2 semanas seguintes, no máximo, a Câmara possa votar, né, a regra de abertura, de venda do controle da Eletrobras. São projetos que já estão na nossa pauta. O que a gente tem que trazer à pauta, eu acho que é isso que está faltando. Isso a gente vai introduzir junto com o presidente Eunício na próxima semana. É um debate mais profundo de outras alternativas para a discussão da redução das despesas da União, para que a gente possa sinalizar para frente para garantir o cumprimento do teto de gastos no próximo ano. Começar a pensar em alguma pauta que discuta a questão das despesas, porque, sem dúvida nenhuma, se olharmos para 2019, se nós não trabalharmos o lado da despesa, nós vamos ter problemas graves, tanto na regra de ouro como no teto de gasto. A projeção é que o teto de gasto no próximo ano já esteja explodido em mais de 20 bilhões de reais. Então a gente tem que construir soluções para que, sem precisar de forma nenhuma mexer na Constituição brasileira, a gente possa cumprir, o Brasil possa cumprir essas 2 regras que são muito importantes. O presidente do Banco Central, Willa, me disse, quando nós discutimos esse assunto há 2 semanas atrás, que achava que, mesmo antes de sabermos que a Previdência não seria votada, que nessa hipótese, talvez a possibilidade de votar a autonomia do Banco Central teria um peso muito grande. Claro que do ponto de vista fiscal não, mas talvez do ponto de vista da segurança jurídica, o que no futuro certamente gera um impacto forte, tanto na taxa de juros como na decisão de investimentos, a autonomia do Banco Central podia ter um peso muito forte. Como o trabalho dele tem sido muito bem executado e eu confio muito nele, a introdução desse debate talvez seja importante. Vamos ver em que momento. Eu defendo que a gente espere o julgamento e faça depois, porque a interpretação do Supremo sobre esse tema vai ser a base do trabalho. Ninguém pode desrespeitar uma decisão do Supremo. Então, não adianta que a gente legisle de uma forma e o Supremo interprete do outro. Então, acho que se o Supremo já pautou, e é uma pauta daqui a algumas semanas, talvez o mais prudente seja o Supremo pautar e depois a Câmara votar com uma parte já resolvida. Tem outros temas que a Câmara vai ter que legislar sobre esse assunto também. Com a intervenção federal no Rio de Janeiro, a criação de uma política nacional de segurança pública volta ao centro dos debates.
Aqui na Câmara, pelo menos 3 propostas sobre o tema podem ser analisadas nas próximas semanas. A regulamentação do Sistema Integrado de Segurança Pública, o endurecimento das leis de combate ao tráfico de armas e drogas e mudanças na Lei de Execuções Penais estão entre as prioridades. No Brasil, são registradas, em média, 60 mil mortes violentas por ano, número que assusta e pede uma solução urgente. Mas foi a intervenção na área de segurança pública do Rio de Janeiro que reacendeu a urgência para se aprovar medidas para combater a criminalidade. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tem pressa e quer discutir com os líderes, já na semana que vem, algumas propostas na área. O Sistema Integrado de Segurança Pública, o anteprojeto do ministro Alexandre Moraes e o projeto de lei de execuções penais que veio do Senado. Nós estamos discutindo aquilo que nós entendemos que pode ser modificado, aonde a legislação pode, essa legislação pode ajudar mais, né, no combate ao crime. E também na terça de manhã eu acho que esses 3 projetos, pelo menos o Sistema Integrado e a lei de execuções penais, estarão prontos para que eu possa levar para a discussão dos líderes e, se possível, na própria semana que vem a gente possa começar a discuti-los. Acho que também tem um peso importante, tem uma urgência importante, não apenas para o Rio de Janeiro, mas para todo o Brasil. O projeto de lei do Senado modifica a Lei de Execuções Penais, o Código de Processo Penal, a Lei de Crimes Hediondos e o Código de Trânsito Brasileiro. Entre as mudanças propostas está o aumento de pena para vários crimes. Já o anteprojeto, que deve ser entregue à Câmara nos próximos dias pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, prevê penas mais duras para os crimes de tráfico de drogas e armas. Num ponto, todos concordam. É preciso criar uma política nacional de segurança pública. Mas as divergências começam quando o assunto é como estruturar e priorizar as ações. O ideal seria endurecer as punições aos crimes em busca de resultados a curto prazo ou priorizar projetos sociais com mais investimentos em educação e ações voltadas para a juventude. Nós precisamos ter resultado agora, imediato, a curto prazo. E a única solução a curto prazo é endurecimento da legislação penal. Você mudar o Código Penal, Código de Processo Penal e Lei de Execuções Penais. Principalmente isso. O marginal, como a gente costuma dizer, é tudo menos bobo. Então ele coloca na balança para ver se compensa ou não compensa cometer o crime. Eu prefiro o caminho democrático, duro, seguro, com prevenção, com ações ostensivas e principalmente com integração dos órgãos de segurança pública para combater o tráfico de drogas, a entrada de armamentos pesados e as ações de ruas e as ações preventivas, sobretudo no campo social, que é importante para envolver a juventude. Para este pesquisador de políticas penais, é preciso ir além desse dualismo. Um passo seria definir o papel da União, estados e municípios e estruturar um sistema nacional de segurança pública. Ele aponta algumas prioridades. Política de drogas, né, essa política de guerra às drogas que o Brasil e outros países da América Latina importaram dos Estados Unidos, ela é um grande equívoco. Né? Sim, ela, de alguma forma, fomenta um cenário de guerra, onde o Brasil vivencia, né, as maiores taxas mundiais de homicídios. A gente precisa discutir, né, a nossa política de encarceramento. O Brasil prende demais e prende de uma forma equivocada. Né? Regra geral, quem é preso são aquelas pessoas que a polícia dá conta de prender em flagrante. E o terceiro eixo seria uma necessária reforma das nossas instituições policiais. Um ator é responsável pela investigação, enquanto o outro pelo policiamento ostensivo. Mas são instituições que sequer trocam dados, né, que não convergem com suas prioridades. Né? A gente precisa de uma reforma desse modelo de policiamento. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, criou hoje o Observatório Legislativo para fiscalizar a intervenção federal no Rio de Janeiro. Será um grupo formado por servidores da Câmara para fiscalizar e acompanhar as ações na área de segurança pública fluminense. O Observatório Legislativo vai funcionar de 1º de março deste ano a 31 de janeiro de 2019 e pretende garantir a transparência das ações e dos resultados da intervenção. O Grupo Parlamentar Brasil-Argentina, formado por deputados e senadores, debate a unificação dos padrões de medidas dos países. O objetivo é facilitar o comércio entre os 2 principais sócios do Mercosul.
Os participantes debateram as barreiras comerciais entre o Brasil e a Argentina, causadas pelas diferenças de padrões de medida e certificação de produtos. O objetivo é unificar critérios para ampliar as relações comerciais entre os dois países. Tende a haver uma maior convergência entre métodos e medidas para beneficiar os consumidores dos dois países, haja vista que neste momento nós temos pesos e medidas diferenciados, o que dificulta a relação comercial entre os países. Para o representante do Inmetro, já existem órgãos que trabalham e que podem avançar nessa unificação das medidas entre os países. Quando nós necessitarmos exportar um bem do Brasil para a Argentina, Paraguai e Uruguai, que não tenhamos entraves, não tenhamos barreiras na colocação dos produtos nesses mercados. O embaixador da Argentina no Brasil também defendeu regras comuns para ampliar as trocas comerciais e gerar empregos. Estamos vivendo num mundo, uma guerra nesse terreno, não? E temos que aunar forças, Brasil e Argentina, trabalhar na mesma direção, com padrões nas mesmas áreas, com o objetivo de fortalecer nosso setor privado e aumentar as oportunidades de criar emprego. A Câmara analisa uma proposta que prevê a criação do Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crime de Estupro. O objetivo é prevenir esse crime por meio de um banco de dados exclusivo. Veja na reportagem. O Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crime de Estupro deve permitir que as polícias e o Ministério Público tenham acesso a informações que contribuam para investigar esses crimes. O autor da proposta afirmou que o condenado por estupro costuma reincidir após ter cumprido a pena. Vai ter lá todas as impressões digitais dele, inclusive o DNA vai estar lá contido dentro desse cadastro, além das fotografias e demais documentos que são necessários para uma investigação policial. O estupro é uma das violências que mais marca a vida de uma mulher ou de um jovem adolescente. Então nós temos que evitar, é um crime que pode ser evitado, desde que haja uma prevenção para isso, desde que a polícia passe a trabalhar buscando, dentro da sua competência, de alguma forma, evitar com que esse delito venha a ocorrer. O projeto de lei também prevê o registro do local de moradia e do trabalho desenvolvido nos últimos 3 anos pelo condenado por crime de estupro que esteja em livramento condicional. A proposta, que já foi aprovada por 2 comissões, precisa ser votada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e depois vai para análise do Senado. Mas a advogada que representa o Fórum Brasileiro de Segurança Pública lembrou que o Brasil já tem pelo menos outros 3 bancos de dados nacionais que devem conter essas informações sobre os condenados por estupro. Talvez fosse mais importante reforçar os sistemas já existentes e investir neles para que de verdade eles se transformem em sistemas efetivos, do que eventualmente pulverizar mais ainda iniciativas. Para a especialista, a prevenção dos crimes de estupro exige campanhas de conscientização, já que o crime tem origem cultural. Está relacionado, por exemplo, ao machismo. Ele não é um crime qualquer, seja do ponto de vista das sequências, das sequelas que ele deixa na vítima, seja do ponto de vista da gravidade do crime em si, né? Agora, como eu disse, acho que o mais importante é pensar que a prevenção ela não é só uma prevenção policial estrito sensu, né? Ela envolve outros fatores também. A Frente Parlamentar do Transporte Público sugeriu a criação de mais um tributo, a CID Verde, mais conhecido dos brasileiros como Imposto da Gasolina. Seriam 20 centavos a mais no preço do litro do combustível para ajudar a financiar o transporte público. Os donos de empresas alegam que a alta carga de impostos e o excesso de concessão de gratuidade está inviabilizando o funcionamento das empresas de ônibus. A ideia é criar uma nova CID, o Imposto sobre a Gasolina. Seriam 20 centavos a mais no preço do combustível para financiar o transporte público de passageiros. 20 centavos de alteração no preço da gasolina já existe hoje de posto para posto de gasolina, né? Existem até diferenças maiores. Mas o que a gente precisa discutir é a necessidade de você ter um transporte público de qualidade e mais barato. Por isso é que a gente prega a necessidade de você taxar o transporte individual em favor do transporte coletivo. Com essa CID verde, o que vai ocorrer? Vai dar uma renda,
uma compensação para que o usuário do automóvel ajude a pagar o transporte que é gratuito para aqueles que precisam. Mesmo ressaltando a importância dessa proposta de emenda à Constituição, o deputado Mauro Lopes lembrou que a tramitação de todas as PECs está suspensa por causa do decreto de intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro. O transporte coletivo do Brasil está endividado, as empresas estão devendo previdência, estão com a dívida mais de 40%, muitas já fecharam as portas. E os números de uma pesquisa feita pela Associação das Empresas de Transporte Urbano no ano passado reafirmam a opinião do deputado. Nos últimos 3 anos, 10% das empresas de transporte de passageiros fecharam as portas. E o levantamento revelou mais. Revelou que o número de pessoas transportadas caiu, e muito. Há alguns anos, eram 60 milhões de pessoas transportadas. Hoje, esse número não passa de 37 milhões, 44% a menos. O governo subsidia 50% do custo do transporte e o usuário paga os outros 50%. No Brasil, nós temos aí distorções por causa disso. 17% das pessoas não pagam transporte no Brasil. Em meio a uma programação com o dia a dia da Câmara dos Deputados e transmissões ao vivo do plenário, também há espaço para as produções culturais. A TV Câmara também traz arte e cultura. Em 2001 estreou o Talentos. Depois vieram o Câmara Ligada e o Brasil Caipira. São o resumo dos 20 anos da TV Câmara que estamos acompanhando aqui hoje em mais uma reportagem especial. Quando o Talentos, ou Talentos Brasil, como é chamado hoje, vai ao ar, a TV transmite o que há de melhor da música popular brasileira. É um verdadeiro show de musicalidade. Quem batiza minha postura pura malandragem, mas minha superação foi com muita dificuldade. Mais de 200 artistas já passaram pelo programa, que estreou em 2001. São estilos variados e artistas de todo o Brasil, que refletem a diversidade musical do país, como lembra o primeiro diretor do programa. Os violeiros que faziam uma música elaborada na cultura popular, os sambistas, os cantores, os instrumentistas, o choro, artistas maravilhosos hoje que são conhecidos no mundo todo, Hamilton de Holanda, Gabriel Grossi, Rogério Caetano, Fernando César, uma infinidade de artistas. Se eu for falar, não consigo lembrar todos eles, que foram ao ar, né, naquela época e foram ao ar para o Brasil todo pela TV Câmara. Hamilton de Holanda foi um dos talentos que o programa exibiu. A música, especificamente falando, desde o começo teve esse lugar especial na TV Câmara, sempre com vários programas, e eu tive a chance de participar desde o começo, então me sinto feliz em poder dar os parabéns e desejar mais muitos anos de vida cultural na TV Câmara. Eita, eita, a íris dos olhos do mar, eita, eita. Entre intérpretes e instrumentistas, houve espaço para muitos talentos nesses 17 anos do programa. Quando eu dei por mim, nem tentei fugir do vismo que me prendeu. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. Além da música, o Talentos também investiu no aspecto documental. Foram muitos depoimentos. O artista contava a história dele, era um bom programa de TV, a ideia era que fosse um bom programa de TV, e ao longo do tempo aqui se tornasse um documentário. Um documento da obra daquele determinado artista. O formato foi mudando, mas a essência permanece. O que eu tento é justamente extrair não só informação sobre a história da banda, a história do artista, mas
às vezes, sobre uma música, o que gerou aquela música, enfim, quais foram os instrumentos escolhidos, né, para compor o arranjo de determinada música, do repertório, enfim, como é que foi criado o repertório. Se me chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido. Outro programa que também reflete a alma brasileira é o Brasil Caipira, que abre espaço para música de raiz. A música caipira todo mundo aprecia, mas ninguém patrocina. Então, hoje aqui temos dupla do interior de São Paulo, das Minas Gerais, para chegar aqui para gravar. Então, eles mesmos se encarregam de propagar nas rádios local, no jornal da cidade. Não, dia tal, vou estar no Brasil Caipira e tal. A dupla Anderes e Fernandes é recente. Cada um toca viola desde pequeno, mas há apenas 4 anos tocam juntos. Para eles, participar do Brasil Caipira é uma forma de divulgar o trabalho e de manter viva a música caipira. Eu acho que é essencial, porque a cultura do nosso país ela é pouco divulgada, né? E o nosso país é muito cultural. Tem gente de tudo quanto é lugar e cada um tem o seu segmento ali. Tem a sanfona do Nordeste, tem a violinha do Nordeste também, que é o repente. É essencial que exista um programa como o Brasil Caipira para estar tanto resgatando algumas duplas que ficaram esquecidas no tempo, como dando oportunidade para duplas novas, como foi o nosso caso. Já o Câmara Ligada tem uma pegada mais jovem. Pelo palco do programa, já passaram bandas de estilos variados. Elas fazem a trilha musical para debates sobre temas polêmicos, que mobilizam as novas gerações. Estudantes do ensino médio de escolas públicas do Distrito Federal compõem não só a plateia, participam com perguntas e trocam ideias com a participação de um parlamentar, ali mesmo, entre a galera. O programa promove esse encontro, né, do parlamentar, especialistas sobre aquele tema, né, um programa temático, uma banda e os jovens da plateia. Os nossos jovens, eles não são figuração, eles são protagonistas do programa, né? A participação deles é que define se foi um bom programa ou não. O programa ele é todo pensado. A gente faz reuniões com o Conselho Jovem, né, que são pessoas de várias, de escolas, de comunidades, pessoas que representam, né, a sua comunidade, para poder escolher quais os temas a gente vai abordar no programa. Então, até isso, a democracia começa dentro das reuniões. Música, debate, cultura. Nos 20 anos de atividade, a TV Câmara mostra que há muitas formas de dialogar sobre o país e a política. Esta edição termina aqui. Para outras informações é só acessar o nosso portal na internet. E amanhã às 8 da noite você assiste à Revista da Câmara. Não perca! Fique agora com as imagens que marcaram a semana aqui na Câmara. A gente volta na segunda-feira. Até lá. Tchau!